Olá! O vídeo de hoje é sobre o romance Solaris, de Stanislaw Lem. Bom, Solaris é um romance que eu tinha bastante vontade de ler porque eu amo uma das adaptações cinematográficas que foi feita dele, que é a do Tarkovsky, um filme de 1972. Solaris é uma ficção científica e eu não sou a maior leitora de ficção científica, gente. Eu li pouquíssima ficção científica na minha vida. Eu acho até que eu faço uma ideia um pouco equivocada do que é ficção científica, porque esse livro me surpreendeu muito. Solaris é um livro que tem muita melancolia. E eu fiquei muito tocada com várias questões desse livro. Isso talvez seja mais comum do que eu imaginasse, tá? Mas vamos à história. Solaris é um romance que foi publicado em 61. O Stanislaw Lem era um autor polonês, mas de uma área da Polônia que hoje faz parte da Ucrânia. E ele morreu com 84 anos, se eu não estou enganada. Então ele viveu bastante. Tem algumas histórias curiosas envolvendo ele e o Philip K. Dick, porque parece que o Philip K. Dick achava que o Stanislaw Lem não era uma pessoa, que ele era um grupo de pessoas empenhada em difundir ideias comunistas, e parece que o Dick até denunciou ele, por isso mandou cartas para o governo falando disso, mas enfim, uma doideira. Mas o Stanislaw Lem faz esse romance que, pelo que eu li, tá numa linha de crítica que ele fazia da postura do ser humano, dos cientistas com o avanço da ciência, tá? A história é narrada em primeira pessoa por um personagem que é um psicólogo, o Chris Kelvin, e o Chris Kelvin foi enviado para Solaris, para uma missão. Solaris já é, na altura em que o livro é narrado, um país conhecido há muito tempo. Há tanto tempo que já existe uma ciência chamada solarística, então existe toda uma bibliografia especializada no planeta. Solaris é um planeta que orbita dois sóis, um vermelho e um azul. E ele é composto por um grande mar, um mar que apresenta um comportamento estranho. E aí o que acontece? Quando o Chris Kelvin chega na estação, ele vai para uma estação que fica sobrevoando Solaris, e essa estação já está meio vazia, né, na atualidade em que ele narra. Parece que os estudos solarísticos já estavam um pouco em baixa, mas ele vai lá para a estação, onde tem dois outros cientistas, o Snow e o Sartorius. Só que quando ele chega na estação, tá tudo muito estranho. A estação tá meio bagunçada, as coisas estão meio fora do lugar, ele não consegue encontrar de imediato os cientistas, não tem ninguém esperando por ele tem que procurar as pessoas. E aí ele percebe que as pessoas estão tendo comportamentos muito esquisitos. Elas ficam trancadas nos seus quartos ou nos laboratórios, interagem muito pouco, falam coisas sem sentido. Ele começa a ficar preocupado, acha que as pessoas estão sofrendo alguma espécie de trauma psicológico por estarem isoladas há tantos anos e tal. Ele começa a investigar, até que ele começa a ver também coisas estranhas que não deveriam estar no céu, na estação. Ele começa a ver coisas muito fora do comum para aquela realidade ali de estação espacial. E começa a achar que ele também tá ficando meio tantão. O que acontece é que o planeta Solaris, ele tem uma espécie de ser alienígena, um único ser alienígena. E esse ser, de uma certa forma, ele produz algumas coisas, ele produz uma série de coisas, mas num determinado momento, a partir de um determinado momento, um pouco antes do Chris Kelvin chegar lá, ele começa a mandar coisas específicas para os tripulantes. E é com essas coisas que o Chris Kelvin vai começar a se deparar. Primeiro ele se depara com vamos dizer, um presente para um tripulante específico, que é um tripulante que morreu, né? E assim que ele chega, ele descobre que o Gervasi, se eu não me engano é o nome dele, que era um outro cientista que era amigo dele, morreu. E depois ele recebe uma espécie de presente desse planeta. E aí então começam as discussões sobre o porquê que o planeta está fazendo isso. Porque essas coisas que o planeta manda para dentro da estação, para pessoas específicas,
tem a ver com os sentimentos mais profundos desses personagens. E é aí que Solaris tem toda uma abordagem assim também psicológica, porque esses sentimentos envolvem culpa, envolvem saudade, envolvem ambição. E os personagens, assim, o livro acaba indo para aquela questão, que eu acho que é uma questão clássica em ficção científica e distopias, da viagem exploratória, em que, chegando no ponto, o explorador acaba tendo que investigar a si mesmo, além da terra desconhecida, né? E é o que vai acontecer aqui com esses personagens, é o que vai acontecer com o Chris Kelvin. É nesse sentido, então, que o livro é muito melancólico, porque ele tem que se confrontar com sentimentos muito complicados, muito profundores, muito profundas, em virtude dessa presença que tá ali com ele, que envolve um trauma, envolve culpa, e essa questão de que o que a gente é capaz de levar pro espaço, além das nossas próprias culpas, né? Então, assim, é uma questão bem dura com a qual o personagem tem que se confrontar. Diante dessas manifestações, porque Solaris tem apesar de ser composto por um grande mar, Solaris, esse mar, ele produz umas construções em Solaris. Eu vou deixar um link aqui embaixo de umas pessoas maravilhosas que tentaram reproduzir essas construções de Solaris, que são de muito difícil visualização. O Stanislaw Lem fez um trabalho incrível aqui em criar esse mundo alienígena, porque ele não tem precedentes, assim, ele não tem referência com o nosso mundo, é um negócio muito difícil de visualizar, ele foi muito original nesse sentido, mas algumas pessoas tentaram reproduzir essas construções. Então o planeta, além de fazer essas construções, que o ser humano não consegue entender por que ele faz, qual é o objetivo daquilo, enfim, não consegue entender, tem esses presentinhos que ele manda para os tripulantes. Presentes de grego, alguns diriam, né? Mas enfim, que mudam de uma certa forma a existência daquelas pessoas. Elas não conseguem mais ser as mesmas ou manter os seus objetivos científicos na presença daqueles presentes. E esse é um livro, então, que ele discute muito a dificuldade do ser humano de lidar com algo completamente diferente. Como seria uma expedição em que, chegando num outro planeta, os astronautas percebam que a vida alienígena é completamente diferente da vida humana, que não é humanoide, não se comunica como a gente, e que, nesse sentido, as suas ações não fazem muito sentido, né? Então, essa é uma das grandes questões do livro, porque os cientistas tem esse desafio enorme, que é tentar dar sentido para as ações de Solaris, mas eles só conseguem fazer isso de uma perspectiva humana, né? E nesse sentido tem uma passagem que resume de forma muito clara e muito excelente a relação que o homem pretende, de uma certa forma, estabelecer nessas explorações. O narrador diz o seguinte: só nos interessa o homem. Não precisamos de outros mundos, precisamos de espelhos. Não sabemos o que fazer dos outros mundos. Um único mundo, o nosso mundo, nos é suficiente. Mas não o aceitamos como ele é. Procuramos uma imagem ideal do nosso próprio mundo. Saímos à procura de um planeta, de uma civilização superior à nossa, mas desenvolvida na base do protótipo do nosso passado primitivo. Essa é uma grande chave de leitura do romance, porque os personagens não têm outra referência para pensar Solaris, as ações de Solaris, construções de Solaris, senão a do ser humano. E isso gera toda uma série divergente de literatura solarista, né? E acho que o Stanislaw Lem, ele tem uma sacada muito incrível, porque ele vai demonstrar, num livro relativamente curto, os diferentes modos pelos quais o ser humano reage diante do desconhecido, diante daquilo que o assombra. E essas reações, elas vão passar pelo medo, elas vão passar pela violência, vão passar pela reverência, né? E é muito interessante porque a gente consegue pensar todas essas reações em relação a uma série de acontecimentos históricos aqui do nosso mundo, né? Ele ali
transporta para uma realidade espacial, mas na verdade a gente tem meios de prever o que seria, né, numa realidade espacial com base nos modos como a gente lidou até hoje, ao longo de toda a história, com o desconhecido, com aquilo que a gente não compreende, com aquilo que parece maior que a nossa existência, que parece mais poderoso do que nós, né? Então, assim, as reflexões desse romance são absolutamente excepcionais, incríveis, considerando o tamanho do romance, não é um romance muito grande. O livro parece nos convidar a refletir sobre a nossa condição de extremos solitários no universo, né? O ser humano enquanto espécie, que é o único que tem consciência de si e da natureza, né? O único ser da natureza que tem consciência da própria existência, das características da própria existência e da existência dos outros. Então parece que toda expedição, sei lá, espacial, exploratória, ela tem por objetivo a busca por uma reiteração, a busca por uma identificação, para que a gente não conviva com a sensação de que a nossa situação existencial é um absoluto solipsismo, que só a gente no universo inteiro tem noção de que essas coisas existem, né? De que nós somos a única vida inteligente. Então, assim, é nesse sentido também que a gente quer um espelho, né? A gente vive uma espécie de solidão existencial enquanto espécie, né? E parece que a existência seria um pouco terrível se nós soubéssemos que no universo inteiro mais alguém sabe, mais alguém tem consciência do universo, da natureza, da existência. No filme do Tarkovsky, há uma ênfase no relacionamento com uma personagem que aparece na estação espacial, a Rhea, e que ela é uma relação que existe no livro. Ela está presente, ela é forte no livro, mas ela é enfatizada no filme, que é nessa necessidade de reiteração também, mas de uma reiteração mais num aspecto afetivo, né, emocional. Que ela não é o foco principal do romance, mas acaba sendo o foco principal do filme do Tarkovsky, que é um filme lindo, um filme maravilhoso, né? Ele tem essa questão de que o cientista vai para um outro planeta para fazer uma exploração, mas chegando lá, ele só consegue focar a sua atenção, o sentido da sua vida, numa reiteração daquilo que ele, de uma certa forma, já leva. Então tem essa ênfase mais emocional que no romance dos Solaris existe, mas ela é mais espraiada numa questão também intelectual e existencial, vamos dizer assim. O romance Solaris é escrito numa prosa muito simples, né? O livro vai ficando um pouquinho mais assim, o texto vai ficando um pouquinho mais trabalhado pro final, mas a boa parte do livro, do texto, é muito simples, mas as questões que ele traz, as reflexões que ele propõe são muito boas. Eu não sei se tem, aí vocês me deem a dica, algum outro livro de ficção científica que explore o alienígena de forma não antropomorfizada, porque eu achei essa uma reflexão excelente, né? A gente é uma suposição talvez ingênua de que se há vida em outros planetas ou de que se há vida inteligente, de que ela vai ser parecida com a gente, de que ela vai ser um humanoide de uma certa forma, vai ter cabeça, vai ter braço, vai ter laringe, né? Enfim, e assim, é uma reflexão de se nós estamos preparados para interagir ou para frustração diante dessa interação com um ser que é tão biologicamente, formalmente diferente de nós, de um ser humano. Eu tinha citado as adaptações, né? Eu vou citar aqui, eu só vi a do Tarkovsky, tá? Mas tem uma outra adaptação russa de 68, de um diretor chamado Boris Nirenberg. Eu não achei esse filme ainda, mas eu vou procurar. Tem um outro filme mais recente, de 2002, do Steven Soderbergh, que tem o George Clooney no papel do Chris Kelvin, do personagem principal, né? Esse filme eu já baixei, mas não assisti ainda. Mas pelo que eu li na internet, ele também é focado no relacionamento do Chris com a Rhea, com essa personagem que aparece num determinado momento na estação, tá? Mas enfim, o romance me impressionou muito, me tocou muito em muitos sentidos, né? Ele também
traz uma reflexão sobre a nossa responsabilidade em relação ao outro. Então, assim, eu achei muito boas as sacadas do Len e acho que ele conseguiu administrá-las bem num texto curto. Né? Não precisou ficar desenvolvendo muito, ele não encheu linguiça em nenhum momento, mas ele conseguiu passar por essas questões também da nossa... dos modos como o ser humano reage com o desconhecido, com o terrível, com o incompreensível, enfim, com aquilo que é mais poderoso que ele. Eu achei bem interessante. Me digam aí se vocês já leram, o que vocês acharam, se vocês conhecem os outros filmes, tá bom? Beijos, até a próxima. Tchau.